Olá, este é o trabalho de conclusão de curso para pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Sob o tema Educação Infantil e Educação para as Relações Étnico-Raciais, sob a orientação de Priscila Vasconcelos Silva. Meu nome é Valéria e o nosso trabalho, baseado na questão de relações étnico-raciais, vai falar sobre a diversidade no país miscigenado, como o Brasil, com uma população de mais de 56% que se autodeclara negra ou parda, com leis 10.639, 11.635 que inserem a cultura afro-brasileira como conteúdo obrigatório na escola. Ainda assim, vamos discutir a questão do racismo dentro da educação infantil. O objetivo geral do estudo é a conscientização e o respeito pela diversidade étnica racial no ambiente escolar na educação infantil. Nós fizemos elencando uma bibliografia, algumas brincadeiras, para que sirvam de implemento para os professores na educação infantil, para que trabalhem com as crianças. Essa pesquisa bibliográfica e o estudo de casos com questionários para identificar as práticas de professores da educação infantil, discussões com base nas experiências das integrantes do grupo. Então, o trabalho vai justamente partir desse propósito. Meu nome é Rosana, sou estudante do Polo de Embu das Artes. Eu vou dar continuidade à apresentação. Podemos constatar, através de estudos que embasam este artigo, como a de Silva e Souza, mudança nas práticas pedagógicas de escolas de educação infantil a partir de preposições de política curricular. Dias inferiu que é notável a discriminação no ambiente escolar. Logo, é fundamental um trabalho pedagógico desde a educação infantil, já que crianças pequenas atribuem sentidos à realidade social em que são inseridas. Segundo Silva e Paludo, elas aprenderão desde muito cedo que a prática da discriminação e o racismo é incorreto e fere o direito do seu próximo. Este estudo se ampara e justifica ainda nas pesquisas de Gáudio e Gomes e Jesus. Quanto à metodologia do nosso trabalho, nós nos amparamos nos 4 tipos de classificação de pesquisa de Viana, que é quanto à natureza, aos objetivos, à abordagem e os procedimentos. Nós escolhemos para a nossa pesquisa uma pesquisa básica, exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa de maneira complementar. E quanto aos procedimentos, a nossa pesquisa foi bibliográfica e um estudo de caso para a gente relacionar a teoria com a prática. A nossa coleta de dados, nós fizemos uma análise bibliográfica e uma análise empírica. Na nossa análise bibliográfica, a gente procurou pesquisas para saber como se dá a prática escolar a partir da criação da lei que insere a obrigatoriedade de conteúdos da história e da cultura afro-brasileira. Nós também selecionamos e sugerimos alguns materiais de educação infantil sobre a temática. Quanto à análise empírica, houve a impossibilidade da gente fazer uma observação da prática em alguma escola-campo. E também a gente não conseguiu fazer intervenção dos materiais que nós sugerimos. Então, nós fizemos um questionário semi-estruturado, com questões fechadas e abertas, na qual nós aplicamos em professores de educação infantil. Nós obtivemos 32 respostas. Como primeiro resultado, de acordo com Gáudio, a ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial. Há um racismo estrutural que traz desigualdade étnico-racial no Brasil. Silva e Paludo ressaltam que a inclusão do tema deveria ser o ano todo, e não somente na Semana da Consciência Negra. Em consequência, há muitos estudos a partir da criação da lei
que insere a história e cultura afro-brasileira como conteúdos obrigatórios na educação do país, que visa uma educação escolar antirracista e democrática. Num segundo resultado, nós obtivemos algumas questões e usamos Erickson como um dos fundamentos, que ele esclarece que a partir do olhar do outro, a partir do olhar para o outro é que se constrói a identidade. Então, nessa primeira infância, a criança começa a trabalhar essa questão da identidade e como que ela se reconhece, como ela consegue, através de olhar para o outro, identificar as diferenças, principalmente as diferenças de fenótipo. Então, é muito importante trabalhar a partir da educação infantil, justamente por isso, porque ali a criança está construindo a sua identidade. E ainda Gaudi, ele afirma que no âmbito público foram criados muitos documentos. Então, a partir da criação das leis que obrigam a introdução no currículo, né, do tema, então foram criados muitos documentos para auxiliar o trabalho pedagógico, justamente para assumir uma posição de igualdade entre as crianças. Então, para que as crianças se identifiquem, porque até então nós tínhamos muito material eurocentrado, onde a criança negra ou a criança indígena, mas aqui a criança negra, ela não se identifica porque ela não se reconhece nos personagens, porque a gente tem Branca de Neve, Cinderela, então ela não se reconhece nesses personagens. Então ele afirma que essas propostas contribuem num espaço de educação com valorização da cultura étnico-racial, justamente para que essa criança se reconheça. Então, conforme afirma Silva e Souza e Queiroz, capta com acesso às imagens de pessoas negras com estética valorizada, tem impacto nessas crianças de 5 anos. Então, essa criança começa a se reconhecer justamente quando ela conhece bem esses personagens, porque nós tivemos até então somente a questão do escravizado. Ela não consegue se reconhecer, por exemplo, num personagem como o Dandara, né, como o Zumbi, que são guerreiros, eles não conseguem reconhecer cientistas, inventores. Então, a gente cita nos nossos materiais justamente escritores, filmes, brincadeiras para que essa criança se reconheça e para que ela tenha uma melhor aceitação. Então, é muito importante trazer personagens da história e da cultura afro-brasileira para que essa criança se veja nesse material. Então, a valorização do material didático produzido de maneira que privilegie todos. Então, a gente vai ter na questão da cultura, da gastronomia, da vestimenta, da música, da dança, da brincadeira, que essa criança vai se reconhecer. Então, nós fizemos algumas tabelas, que está no nosso trabalho escrito. Aqui, por conta do espaço, não conseguiríamos elencar todo o nosso levantamento. Então, no nosso trabalho teórico, nós elencamos alguns artigos e citamos alguns filmes com suas resenhas, literatura, brincadeiras de alguns países do continente africano para que sejam aplicadas e essas crianças possam se reconhecer nessas brincadeiras e aprendam como é diversa essa cultura. E como último resultado, a gente teve a análise dos questionários. Eu não me apresentei, meu nome é Thalita, eu sou do Polo de Presidente Prudente. Nesses questionários, nós buscamos identificar a prática pedagógica de professores de educação infantil quanto à temática. Nós obtivemos alguns resultados e, de maneira resumida, eu vou dizer algumas coisas. Os conteúdos sobre a temática estão presentes nas escolas de sempre a raramente. A maioria respondeu que está presente algumas vezes e nenhum respondeu que nunca está presente. Na maioria das escolas, há projetos sobre a temática somente na Semana da Consciência Negra, né? Então, o que a gente vê na pergunta anterior, que a temática está presente algumas vezes, né? Então, a importância dessa Semana da Consciência Negra, que é a temática na escola. Na terceira questão, a gente pôde concluir que em quase todas as escolas tem materiais didáticos disponíveis aos professores sobre a temática. Os professores utilizam esses materiais didáticos sobre a temática sempre que conseguem, não só em aulas específicas do tema. Na educação infantil, a gente tem muita contação de história, muita brincadeira, né? E esses materiais didáticos
pelo que a gente pôde perceber, é utilizado durante o dia a dia, o cotidiano escolar. A maioria dos professores utilizam outros recursos para trabalhar a identidade negra nas aulas, né? E um recurso que eu achei bastante interessante é o espelho, né? O espelho é um recurso que possibilita que as crianças entendam a sua identidade, né? E, infelizmente, alguns professores não utilizam outros recursos, só utilizam os materiais didáticos mesmo. Professores não têm problemas ao trabalhar o conceito e identidade com crianças negras. E alguns alegaram que quando o problema de identidade vem da família, já está se enraizando nas crianças e é mais difícil trabalhar esse conceito. A maioria dos professores não presenciam situações de preconceito e discriminação racial entre as crianças de diferentes raças. E eles alegaram que isso se dá porque é uma faixa etária, a educação infantil, em que as crianças não possuem opiniões e personalidades formadas como nós adultos, né? Então, elas são maleáveis, elas ainda estão aprendendo o que é certo e elas não possuem preconceito racial. A maioria dos professores nunca ou raramente utilizam expressões racistas, como criado mudo. E os que utilizam alegaram que é por hábito e sem intenção. A gente fez essa pergunta para a gente compreender a próxima. E, surpreendentemente, todos os professores disseram que acreditam que suas atitudes podem influenciar as condutas, habilidades e as personalidades das crianças. Então, um professor de educação infantil é muito mais do que dar um conteúdo. A sua conduta, o seu vocabulário interfere no qual será o vocabulário dessa criança. Talvez uma criança que escute uma palavra de um professor levará essa palavra para o resto de sua vida. Concluir que todos os professores têm de trabalhar a temática no dia a dia das escolas de educação infantil. É como eu falei anteriormente, não é só nos temas, na Semana da Consciência Negra, mas é dia a dia na contação de história, no outro dia na brincadeira, no outro dia na música. Nossas considerações finais foram que as relações étnico-raciais devem ser trabalhadas cotidianamente no ambiente escolar desde a primeira infância, de maneira que haja valorização da cultura afro-brasileira. De forma lúdica, as crianças precisam aprender a conviver com a diversidade para que no futuro se tornem pessoas mais tolerantes. A escola deve unir e não distanciar, fazendo com que as crianças negras se sintam pertencentes e se identifiquem, evitando assim o distanciamento, a retenção e a evasão escolar. É importante o cumprimento da lei e a cooperação por parte das secretarias de educação, por cada escola, professor e a família. Valéria, a gente ainda tem um tempinho, se você quiser contribuir com alguma coisa. Não pensei. De qualquer forma, por que a gente escolhe um tema que a gente precisa continuar falando sobre isso? Porque tudo isso vai influenciar na questão da aprendizagem dessa criança, na questão de como essa criança vai se identificar, na autoestima dessas crianças. Então, já existem alguns estudos onde crianças na educação infantil são menos acalentadas, crianças negras, né, na educação infantil são menos acalentadas. Então, é muito importante que a gente comece a trabalhar, porque a criança não nasce preconceituosa, ela não nasce racista, né? Então, como diz algumas frases que diz que se ela aprende a amar, ela pode aprender a respeitar nesse sentido. Então, é muito importante que nós procuremos privilegiar materiais que todas as crianças sejam contempladas, onde não tenha estereótipos, quando se escolhe um livro para falar sobre questão de fenótipo, quando o professor tomar cuidado na questão de escolher um livro onde fale do cabelo dessa criança, porque nós levantamos esse tema justamente
por presenciar ainda, assim, questões que afetam a autoestima de algumas crianças, e que muitas vezes a gente deixa para trabalhar esses temas mais no ensino fundamental. Então é muito importante que a gente dê mais importância para a temática desde a educação infantil, para que isso tenha uma continuidade. Então é muito importante, e eu acredito que o nosso trabalho contribui para isso, e que a gente vai continuar estudando e fazendo o levantamento de mais materiais que possa contribuir para que a gente realmente tenha uma educação mais democrática. Podendo fazer uma pesquisa em loco, né, no ambiente que a gente não conseguiu fazer por conta da pandemia, né, observar, porque a gente percebe, principalmente, que há a lei da obrigatoriedade, mas não há um cumprimento dela. Eu acho que é isso, Thalita. Eu acho que qual o tempo? Não, foi suficiente. Muito obrigada. Aqui são as referências que a gente citou durante a nossa apresentação. Tem mais algumas. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.